Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês passaram esses dias? Eu tava doente, por isso que não teve aula ontem, tá certo? Mas tô melhor, tô me medicando e graças a Deus tô melhor. Tudo vai dar certo. E como essa semana, antes de ontem foi feriado, vocês lembram, né? Que foi feriado, que nossa cidade aniversariou, completou 62 aninhos. Uma jovem senhora. E essa semana eu resolvi fazer a aula toda baseada em Paulo Afonso, tá certo? Na aula passada eu fiz a homenagem com os pontos turísticos da nossa cidade. Fiz, vocês puderam ver, quem não conhecia, conheceu, embora que ninguém pode sair, mas quando sair, quando a gente se livrar desse coronavírus, vocês puderem passear, chama o papai, chama a mamãe para ir lá passear, porque vocês vão amar. Muita gente já conhece, muita gente não conhece, né, gente? Bom, mas hoje eu trouxe algumas imagens para a gente viajar no tempo. Vamos ver do início da fundação, de quando começou a nossa cidade, tá certo? De quando ela foi fundada, na verdade, até os dias de hoje. Como assim? As mudanças que ocorreram na paisagem. Gente, são tantas as mudanças que você fica encantada. Eu fiquei encantada. São muitas coisas para a gente falar. A história é muito bonita, é muito interessante. Mas muitas coisas a gente não pode, porque o tempo não dá. A aula iria ficar muito longa. Então é melhor. Eu peguei algumas fotos para vocês terem uma ideia somente, tá certo? Aí, hoje eu vou mostrar para vocês as imagens antigas, de bem do iniciozinho lá de Paulo Afonso, e as imagens atuais de como é que está a nossa cidade hoje em dia. O quanto ela evoluiu. E evoluiu para melhor, né? Eu anotei aqui alguns tópicos para que eu não esqueça, lógico, do que eu vou falar. E eu vou falar primeiro aqui da Igreja São Francisco. É uma igreja, ela, além de ser muito bonita, é muito aconchegante, sabe? É uma igreja que todos precisam conhecer, não só pela boniteza. Então, eu quero mostrar para vocês como ela era antes. Ela era assim, vejam como ela era de pedra. Era, não, ela ainda é de pedra, continua sendo de pedra, mas era como se fosse uma zona rural na época aqui em Paulo Afonso, que o transporte que eles sempre usavam era o cavalo, né? Olhem só nessas imagens. Homens a cavalo perto da igreja. A igreja é no centro da cidade. E nessa outra imagem vocês podem ver que mudou. A paisagem é outra. A igreja continua do mesmo jeito, porém houve modificações, né? Olhe só a frente dessa igreja, ela está arborizada, está toda verdinha. Apesar de estar assim toda verdinha, com gramado e tal, não tem ninguém caminhando a cavalo por perto, porque a civilização mudou. Não está mais com aquela cara de interiorzão, de povoado, né? Mas continua muito linda e continua de pedra. A outra coisa interessante que eu reparei na história foi o desfile cívico. O que é o desfile cívico? São os desfiles que acontecem, que temos o dia 7 de setembro, que muitas escolas desfilam, a maioria das escolas desfila, e o dia do aniversário da nossa cidade, que esse ano não aconteceu, por causa da pandemia, né? Mas houve algum evento, eu fiquei sabendo que houve algum evento, bandas tocando na rua, que ninguém pode, né, fazer aglomeração. Mas aconteceu uma comemoraçãozinha mais ou menos assim, tocando o hino da cidade. Olha só como era antigamente. Tá vendo a roupa? Uma coisa que me chama muita atenção, porque antigamente não tinha foto colorida. E hoje as cores têm muito mais vida, gente. Olha o antes e o depois desse desfile cívico, ó. Antes, depois. Hoje tem muito mais cor.
Hoje a gente percebe que é mais moderno, né? Os trajes, as fantasias, tudo são mais bonitos. E graças a Deus que evoluiu, né? Bom, eu anotei aqui sobre o touro e a sucuri. Eu acho que vocês já ouviram falar. Se não ouviram, pergunta pro papai ou pra mamãe, que eles vão informar pra vocês, tá? O touro e a sucuri já era um ponto turístico, tá? Porque atraía muita gente para tirar foto e tal. Só que aí é um lago e ele foi revitalizado. Quando ele passou por esse processo de revitalização, ele ficou a coisa mais linda, gente. Lá acontecem festas, o chamado luau, e é incrível a iluminação, o local, é tudo maravilhoso. Continua sendo um ponto turístico, só que mais bonito. Vejam esse antes e esse depois. Mudou, né? Mudou sim, gente. Ficou muito mais bonito. E então, essa aqui também me chamou a atenção, porque era muito diferente. Eu era muito pequena numa época, mas eu me lembro que a gente chamava de Rua da Frente. Quando a gente, vamos ali à Rua da Frente, vamos à Rua da Frente. A Rua da Frente era o comércio no centro da nossa cidade, onde tinha as lojas, os bancos. A Rua da Frente que a gente falava era essa. Ainda hoje a gente fala, sabia? Vez ou outra a gente se pega falando que vai na Rua da Frente. Que é aquela principal, a Getúlio Vargas. Olha como ela era antes. Tá vendo? Mal a gente percebe que tem comércio, né? Tudo de um lado só. Já era populoso? Era. Tinha muito comércio, tinha. Mas não era evoluído como hoje. Hoje tem muito, o comércio é grande, né? E veja o atual. A Avenida Getúlio Vargas antes e a Avenida Getúlio Vargas depois. Olha só, a nossa cidade ficou muito bela. Olha essa vista de cima. Muito bonita a nossa cidade, né? Muito linda, gente. Eu acho ela muito bonita. As escolas de antigamente, olha essa imagem como era. Todo mundo fardadinho, claro, como hoje. Mas olha as mesas, as carteiras, as cadeiras. Era tudo aquele banco comprido e uma mesa também muito comprida. E a professora para se virar ali naquele meio. Hoje em dia vocês sentam sim juntos, mas é diferente. É mais folgadinho, as mesas são mais confortáveis, as cadeiras são adaptadas a vocês, como essas aqui, ó. A delegacia também era feita de pedra e ela era aqui no centro da cidade. Muitos, principalmente os pais de vocês, conhecem onde é que fica agora a delegacia. Não sei se eles lembram que a delegacia era aqui, porque eu realmente não lembrava que ela era aqui no centro da cidade, na Rua da Frente, né, como a gente falava. E agora ela é aí no BTN, né? Olha o antes, como ela era, como eu falei, de pedra, e olha ela agora. Mudou, né? Então, gente, como eu falei pra vocês que ia falar só algumas coisinhas sobre Paulo Afonso, de antes e depois, né? Tem muita coisa pra falar, mas não dá num vídeo só. A história é muito bela, muito boa. Você, quanto mais lê, mais se envolve. Vocês vão perguntar pro papai ou pra mamãe, ou pro vovô, pra vovó, alguém mais velho que você, que nasceu ou não em Paulo Afonso, mas que lembra de algumas modificações. Porque muita gente pode ter vindo de outra cidade criança. Os jovens também presenciam, né? As mudanças estão aí acontecendo o tempo todo. Tá evoluindo, as escolas estão melhorando. A feira livre, eu não falei da feira livre, mas a feira livre daqui mudou muito. Os padrões são outros, são muito mais higienizadas, mais limpas, né? Porque antigamente era tudo barraquinha de lona e muita gente também. Quando tinha barraquinha de lona, né? Mas essa aqui que eu peguei do fundo do baú, essa imagem,
E hoje nós temos o CEAPA e temos o CEASA, que é no BTN, e o CEAPA que é aqui no centro, que é a feira coberta. E voltando ao assunto do papai, ou da mamãe, ou de alguém mais velho, você vai perguntar para ele o que ele viu mudar nesse tempo todinho que ele mora aqui em Paulo Afonso. O que ele viu mudar? A escola dele mudou? Eu quero que ele conte para vocês, tá certo? Você também, você já viu alguma mudança? Então, gente, é isso, tá certo? Ao longo dessa semana nós iremos falar mais sobre Paulo Afonso. Essa semana é toda sobre a nossa cidade, tá certo? Então, beijos e tchau, tchau.